Estamos de volta para mais um bloco e vamos continuar ainda falando sobre as enfermidades, né, Sebastião? Exatamente. Então eu posso concluir que um comportamento X vai desencadear uma doença Y ou uma coisa não está ligada diretamente à outra, Sebastião? Na visão do espírito Joana de Angelis, na obra Autodescobrimento, sim. Então ela mostra vários comportamentos gerando várias enfermidades. Basta analisarmos lá, logo no primeiro capítulo dessa obra, essas realidades. Então certas emoções fortes, certos comportamentos vai gerar uma enfermidade correspondente. Então isso é muito fácil de perceber, basta começarmos a imaginar um comportamento de uma vida amarga, de um comportamento como se fosse uma tristeza para consigo mesma e várias coisas nesse sentido, gerando o diabetes, por exemplo. Então a falta de docilidade na vida provoca um excesso de açúcar no sangue, porque é a gratidão, a alegria de viver, a esperança que produz a insulina. E quando cessa esses sentimentos de serem vivenciados, de ser exercitado, cria o efeito, a causa, para ser mais exato, gerando o efeito que nós chamamos de diabetes. E vários outros comportamentos gerando enfermidades. Ela diz que a insegurança, a ansiedade gerando câncer de mama. E vários outros, o ciúme e vários outros elementos gerando enfermidades também. Então há sempre por trás de uma enfermidade um comportamento diferenciado, causador daquela enfermidade em si. Mas está sempre um ligado ao outro? Ou pode se, por exemplo, igual você falou sobre a docilidade da vida, pode estar ligado também a um outro comportamento e causar o diabetes da mesma forma? Tem vários. O ensinamento básico, melhor, a causa básica do que nós chamamos de diabetes é o que nós chamamos de falta de docilidade na vida, onde provoca o excesso de açúcar no sangue. Vamos dar um exemplo bem prático. Então, quando nós temos uma emoção violenta, há uma descarga de adrenalina e há uma pressão muito grande no sangue, e este mecanismo negativo enrijece a parede das veias. E este mecanismo vai dificultar a circulação. Por isso que a diabetes normalmente dá trombose, dá cegueira, impotência sexual e vários mecanismos por essa dificuldade no próprio sistema circulatório. Então essa sobrecarga de emoções fortes, este mecanismo perturbador a partir do que se pensa, do que sente, fala e faz, gerando a enfermidade correspondente, e uma enfermidade pode desencadear outra enfermidade. Uma doença respiratória pela falta de oxigênio enriquecido pelo pensamento nobre pode gerar enfermidades cardíacas, e estas em desequilíbrios pode gerar qualquer enfermidade, já que o sistema sanguíneo é que é o responsável de levar qualquer tipo de alimento ou nutriente para qualquer parte do corpo. Então sempre há uma causa que gera um efeito, mas esse efeito gerado ele pode desencadear, desequilibrando todo o sistema. Uma pessoa, por exemplo, que guarda muito ressentimento dentro dela, tem, assim, como a gente fala, o coração mais duro, e não põe para fora aquilo, nem em forma nem de agressão, nem de choro, nem de nenhuma outra forma, fica sempre guardando aquilo, ela pode desencadear o que então, por exemplo? Essa energia aprisionada e não trabalhada, então ela pode futuramente eclodir como uma enfermidade qualquer, dependendo do comportamento gerador desta realidade ou causador dessa realidade. Então a mágoa, o ressentimento, ele trava o mecanismo de revitalização das células físicas psíquicas. Então a manutenção dessa mágoa, desse ressentimento, aprisiona de tal forma e chega o momento que essa energia, pela lei de evolução, se liberta. E quando essa energia se liberta estando aprisionada no campo psíquico, ela vem como um furacão, que são as células cancerígenas, que não sabem se conduzir, mas desejam se libertar. E o que ela faz? Ela convence algumas a se unir com elas e matam as outras, se alimentam, gerando uma unidade consciencial que vai matando todo o organismo e ela não percebe que está matando o seu próprio habitat. Então, para ela só quer se libertar de quem a aprisionou e, de preferência, convencer todo mundo a caminhar com ela. E ela vai se alimentando das células sanguíneas e outras células, mesmo de tecidos, no corpo inteiro, só que ela não percebe, como eu disse, que está destruindo a si própria.
destruindo a realidade em que habita. Por isso, seria muito útil e nobre compreender a causa das enfermidades, mas antes dessa compreensão, o antídoto. Porque se eu pensar nobremente, se eu trabalhar os meus sentimentos, se eu mudar a estrutura de minha fala e de meu comportamento, eu já transformo todas as causas das enfermidades. Por isso, o mais útil e nobre é buscar a compreensão do antídoto, da compreensão e vivência do Evangelho do Cristo em todas as frequências, em todas as dinâmicas da vida. E se assim fizermos, não mais adoeceremos e, se estamos enfermos, nos libertaremos de qualquer tipo de enfermidade física, psíquica ou espiritual. Nesse momento que acontece isso com as células que você acabou de falar e a gente recebe a notícia que está com aquela doença X, né? Vamos supor que seja o câncer, igual você acabou de dizer, a gente pode receber então intuitivamente do nosso eu superior ou uma lembrança de que pode ser a falta do perdão que gerou, né? A gente lembrar de certas situações, a gente mesmo, sem ninguém falar nada para nós? Podemos e devemos. Leon Denis nos ensinava a evocar as consciências do nosso perispírito. Porque na época da codificação, após 2 anos, onde eles evocavam nesses primeiros 2 anos, os espíritos, os que já atravessaram a barreira, os que transcenderam a parte física, para concluir, para comprovar a preexistência e a sobrevivência do mesmo, para compreender o intercâmbio entre os 2 mundos, para testificar o mecanismo da reencarnação e a consciência cósmica como causa de todas as coisas. Após esse primeiro momento, que foi 2 anos mais ou menos, eles começaram a evocar o encarnado, a parte biológica, a parte perispiritual, a parte mental, a unidade em si, para entender essas realidades. E nós podemos fazer isto. Evocar não só uma consciência psíquica na área mental, na área do nosso inconsciente, na área do nosso subconsciente, algo que está causando a enfermidade física no nosso perispírito, ou algo físico. Porque do contrário, como Joana de Ângeles, e antes dela Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição 51, recomenda a partir de um versículo, o versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus, onde ele mostra Mateus pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E Emmanuel mostra a possibilidade nessa lição de pregarmos o Evangelho do Reino aos nossos órgãos que são vivos e educáveis. E Joana, a possibilidade de conversarmos com as imperfeições morais, evocá-las e dialogar com elas. Conversar com um órgão com perturbação enfermiça, ou com uma célula, ou com as forças organizadoras e mantenedoras da vida. Então nós podemos evocar a causa e trabalhar o efeito causado, gerando uma nova realidade. Então eu estou diante de um efeito e tem uma causa. Eu convido a causa, o efeito já está ali, converso com os 2 elementos, o efeito, a enfermidade e a causa da enfermidade, e transformo isso num ambiente harmônico. Eu posso, diante de uma tristeza que gerou a depressão, que gerou o transtorno bipolar, que gerou a síndrome de pânico, porque pode começar numa simples tristeza. Onde começou essa tristeza? Pelo não aplauso que eu esperava, pelo reconhecimento que eu esperava, e por várias coisas semelhantes. Isso não vem e eu vou entrando num processo de autopunição, de autodepreciação, até eu chegar a esse ponto. E quando nós conversamos com a realidade geradora da depressão, do transtorno bipolar, da fragmentação da personalidade, eu crio uma nova unidade. Eu transformo as imperfeições morais em virtudes. Eu transformo a tristeza em alegria. Eu transformo a doença em saúde. Então eu crio a imagem do ambiente saudável, da conduta saudável, daquilo que realmente eu quero transformar em realidade, e eu vou transformando essa energia física, psíquica e espiritual em unidades conscienciais que nós chamamos de virtudes, e vou arquivando onde antes estavam a causa geradora, agora uma causa harmônica que vai gerar elementos, né, promotores da saúde e a manutenção da mesma a nível integral. Sebastião, então, diante disso tudo que você me disse, só posso concluir uma coisa. Ninguém está sozinho nessa vida. Porque se a pessoa, mesmo sem esse conhecimento que nós estamos falando aqui,
Vamos supor que essa pessoa está doente, ela não tem acesso a esse conhecimento que nós estamos falando. Se ela não estiver doente com aquele ressentimento, com aquela revolta, eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando adoece ou quando acontece alguma coisa com a gente é querer saber a razão disto. E se a gente ouvir o nosso interior, né? Se a gente evocar esse eu superior, ele vai nos dizer com certeza o que está errado. É isso? E nem precisa evocar, às vezes. Se aprendermos a silenciar, ele se comunica sempre, por meio das inspirações, por meio das intuições. Por meio da inspiração, porque ele canaliza de outras mentes as informações que necessitamos. Por meio da intuição, manifestando a própria essência consciencial. O tempo todo isso acontece. Nós é que não paramos para ouvir. Nós dizemos mais ou menos assim: orar é conversar com Deus. Meditar é silenciar para ouvir a resposta deste. E como nós falamos, é com o nosso Deus interno em primeiro plano, a gente precisa apresentar a proposta de mudança, que é o mecanismo inicial da oração, onde cada palavra deve revelar uma intenção, e silenciar para ouvir, para sentir as intuições, as inspirações, que são níveis conscienciais que se manifestam, trazendo as informações necessárias para a construção, para a manutenção da realidade que almejamos, daquilo que realmente aspiramos ou queremos construir. Então, mais uma vez, afirmando que a responsabilidade é sempre nossa, né? Nós é que temos que dar o pontapé inicial. Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Por consciência própria, Joana de Ângeles nos ensina isso na obra Em Busca da Paz e da Saúde, ou Encontro da Paz e da Saúde. E eu posso fazer isso por uma tomada de atitude a partir do que eu estou vivenciando, sendo que outras pessoas estão no mesmo ambiente, estão harmônicas, estão saudáveis, estão felizes. Eu posso fazer isso pelo exemplo de outros, ou eu posso ser sugerido por este exemplo ou por orientações de outros se eu admitir que estou equivocado ou que eu não sei o que preciso fazer e peço um conselho através de um livro, através de uma palavra de um amigo ou qualquer frequência de vida ou de um amigo espiritual. Eu posso fazer alguma coisa por mim mesmo, ou buscar na minha própria essência ou a nível de outras consciências. É isso aí, nosso tempo está pouco e o Sebastião ainda tem um recadinho para vocês. Pois é, se você quiser acessar a grade de programação da Rede Mundo Maior de TV, da Rede Boa Nova de Rádio ou do nosso site, basta você teclar www.tvmundomaior.com.br ou redemundomaior.com.br. Você vai ter acesso a toda a grade de programação da Rede Mundo Maior de TV. E se colocar /despertar, irá para a nossa galeria offline na TV. A Rádio Boa Nova, você tecle www.radioboanova.com.br. Irá para o domingo, se for o caso, do nosso programa. Se não, você já terá acesso em toda a grade de programação, mas se for o Despertar da Consciência, domingo, às 17 horas, a galeria offline tem mais ou menos um ano de programação. E o nosso site, www.sebastiaocamargo.com.br. Lá em Meus Vídeos, você clicando, você vai ter acesso aos programas da Rede Mundo Maior de TV que está à sua disposição. Em breve vai ter os programas da rádio também, se já não está, né, à sua disposição, porque o site está em reconstrução ou em constante reconstrução, cada vez melhorando para lhe servir melhor. Então você acessa o nosso site, ou da rádio ou da TV, e tem um manancial de informações para que você possa se nutrir e se alimentar. E se desejar alimentar e auxiliar este manancial de luz, ligue para 0800 12 18 38, você se filiará ao Clube Amigos da Boa Nova, onde você terá direito a fazer vários downloads gratuitos na Rede Boa Nova de Rádio e nos ajudará a manter essa estrutura que tem como objetivo primordial exercitar a caridade para com o ensinamento universal dos Espíritos, que é a sua divulgação visando a iluminação e libertação de consciências. Voltamos já já.